uma videoaula de resumo da utilização do app para a resolução do exercício da agência bancária. Vamos então dar início. Peço-vos então que abram o exercício do banco escritório, ok? Portanto, recordar, aqui maximizar e, portanto, a primeira coisa que vamos fazer é visualizar outra vez como é que introduzimos o ficheiro climático, ok? Para isso vamos então clicar aqui no Weather e como vocês veem tem as opções de Design City Coimbra e Simulation City Baixo Mondego e portanto vamos, botão do lado direito, ver as propriedades. Vemos que as condições para Design Parameters são as condições de projeto, estão definidas aqui para Coimbra. Temos aqui as condições de temperatura definidas. Estas são os valores utilizados para projeto. Atenção que no âmbito da disciplina de transmissão de calor não nos interessa analisar esta parte que aqui está. Pretendemos sim ser capazes de perceber os parâmetros da transmissão de calor da envolvente, mas como é óbvio, para isso temos que fazer um apanhado da utilização do software. Portanto, passamos aqui ao Design Temperatures, Design Solar, que são as características climáticas do local, e para a nossa simulação temos aqui então a nossa indicação, quer dos feriados que foram considerados para o ano civil, quando é que dá-se início o ano civil, o dia 1 de janeiro, e depois queremos fazer a importação do ficheiro climático. Carregamos aqui Import a Weather File e então temos aqui a possibilidade, por exemplo, de introduzir um ficheiro, por exemplo, que a gente criou como Abrantes, 150 metros de altitude, na folha de cálculo climas, ok? Em que temos aqui então, desta forma, a introdução do nosso ficheiro climático para Abrantes. E como vocês veem agora, já temos aqui as condições climáticas para a simulação de Abrantes. Portanto, o mesmo exercício neste momento já poderia ser feito com as condições de simulação de Abrantes. Recordar que a introdução então desse ficheiro, portanto vocês têm, portanto, onde é que está aqui? Exato, a folha de cálculo climas. Vão abrir. Aqui ficheiro pesado. Já está. E portanto está aqui com a nossa opção. Se quiséssemos agora outra cidade qualquer do nosso país, podemos vir aqui à nossa base de dados e tem todos os concelhos de Portugal. Bem? Portanto, depois fazemos a exportação do ficheiro no formato EPW, que é para ele poder ser lido. Aqui estão as características resumidas do nosso local. Aconselho-vos a utilizar esta imagem, esta folha de cálculo, para depois, quando tiverem a fazer a caracterização do vosso local de referência para o exercício que têm que apresentar, utilizarem realmente esta imagem, que é facilmente importável, está bem? Bom, vou fechar. Voltamos então ao nosso app e vamos passar então aos espaços. Para isso vamos então ao primeiro espaço, que é caracterizado por o banco. Recordar apenas o nosso exemplo, não é? Temos aqui a planta da nossa agência bancária, portanto 100 metros quadrados, depois 2 instalações sanitárias, um hall que faz a separação para o escritório aqui do gerente da agência, ok? Portanto, este edifício encontra-se em contacto aqui com uma garagem,
nesta parte inferior direita. Depois temos aqui as dimensões e é aqui que vai entrar então o nosso primeiro interesse nestas informações da planta. Nós queremos, para cada uma das orientações, determinar qual é que é a área de superficial e depois qual será o coeficiente global de transmissão de calor que irá ser utilizado para o cálculo energético. Portanto, voltando aqui, nós temos aqui então uma área de 100 metros quadrados para o espaço de banco. Depois temos o pé direito 3 metros. Temos então a inércia térmica a ser considerada. Vocês podem considerar logo leve, média ou pesada. Portanto, depois no vosso exemplo façam a vossa opção. Já iremos aqui aos requisitos de ventilação, voltar a falar sobre isto, mas podemos facilmente aqui escolher uma das opções que se apresentam aqui. Eu gostaria que vocês fizessem através do cálculo do que ventila, como também tive a oportunidade de vos mostrar numa outra aula. No entanto, vocês podem facilmente também chegar aqui e escolher aquela caracterização que melhor se adequa aqui ao vosso espaço. Está bem? Portanto, vamos à procura. Se temos aqui um que se chama que tem a parte da parte bancária, mas é a parte do cofre. Possivelmente não é o mais indicado, mas poderia ser facilmente escolhido. Bem, portanto, vocês têm uma variedade muito grande para a escolha. Se vocês repararem naquilo que nós tínhamos aqui, 2.5 litros por segundo por pessoa, se voltarmos aqui a abrir 277.8 litros por segundo, quer dizer que os requisitos não foram exatamente os mesmos, não é? Portanto, não estão nas mesmas unidades. Vocês reparem que o valor decresce para 0 se eu considerasse o mesmo requisito ali em termos de unidades. Bem, vou fazer outra vez cancel, só para voltarmos a ter o valor que foi inicialmente utilizado. E neste caso vamos outra vez escolher então miscelâneos, e no miscelâneos vamos então escolher aqui a parte bancária. 2.5 litros por segundo por pessoa, 0.3 é o outro requisito, litros por segundo por metro quadrado. Podemos avançar, vamos então para a parte da caracterização da iluminação. Aparece-nos aqui as opções de iluminárias não ventiladas, iluminárias ventiladas e aqueles candeeiros pendurados. Portanto, nós temos aqui um free hanging, a potência é considerada 10 watts por metro quadrado, com um balastro de 1.1, portanto a ser feita a sua correção, e depois ainda um schedule, portanto um perfil de utilização, aqui caracterizado por banco ocupação, cujo perfil é fracional, podia ser através da utilização do ventilador ou do termostato, ou ainda por uma taxa de utilização do dia. No nosso caso temos fracional. Recordar que a definição foi, os assignments estão aqui, que de segunda a sexta perfil 1 e sábados e domingos e feriados perfil 2, portanto perfil 2 facilmente aqui identificado, que não tem nenhum tipo de ocupação. No perfil 1 temos aqui um perfil de ocupação que já varia ao longo do período de abertura da agência. Bom, vamos continuar. Temos então aqui a caracterização feita da iluminação. Depois poderíamos fazer, caso existisse uma iluminação dedicada, isto é mais para aquelas lojas que têm iluminação de montra, por exemplo, em que há necessidade de contabilizar então este tipo de iluminação. Depois temos os equipamentos elétricos. Nos equipamentos elétricos foi apresentado uma potência, uma densidade de utilização de 5 watts por cada metro quadrado. Também poderia ser feito por watts, ok? Isto, vocês reparem, desde que vocês definam por um, depois quando substituem para o outro, ele faz
automaticamente a conversão, porque tem a indicação já aqui na parte general da área. Tá bem? Portanto, o nosso perfil agora não é o banco ocupação, mas é o banco equipamentos. Vamos só dar uma olhada no perfil de utilização, também é fracional. E temos aqui uma ocupação, portanto, uma utilização do equipamento com base neste perfil. Tá? Já no perfil 2, temos aqui uma utilização de 10%. Os assignments em tudo idêntico, de segunda a sexta, perfil 1, e sábado, domingo e feriados, perfil 2. Por fim, temos a ocupação das pessoas. Diz-nos que temos aqui uma capacidade para 28 pessoas, o tipo de atividade que eles têm, que eles podem exercer lá dentro. Portanto, com base nesta listagem, foi aqui escolhido o Office Work, e isto introduz uma carga por pessoa de 71,8 watts de carga sensível e 60,1 de carga latente. O perfil de utilização é exatamente o mesmo que o do banco ocupação e, portanto, daqui da iluminação, fazendo todo sentido. Por fim, teríamos a possibilidade de introduzir cargas de diferentes origens. Temos aqui cargas sensíveis e cargas latentes, no nosso caso não aparecem nenhuma, não é? Passamos ao separador seguinte, temos então a caracterização das paredes, janelas e portas. Em cada uma das orientações foi então indicado a área bruta da parede, depois a indicação do número de janelas, tendo aqui a possibilidade de verificar que tínhamos dois tipos de janelas possíveis, né? E ainda a inclusão de uma porta. Portanto, em cada uma das orientações, depois temos aqui a caracterização da solução construtiva, lembrar como é que fizemos isto. Okay? Temos aqui a possibilidade de ver a nossa caracterização, aquilo que foi considerado. No entanto, chama aqui a atenção que o botão do lado direito podemos introduzir mais linhas ou remover. Aqui temos a escolha da cor da superfície da parede, clara, média ou escura, e temos associado a cada um deles o grau de absorção da radiação solar, como é evidente. Bom, aqui é que está a parte fundamental. Aquilo que nos interessa depois caracterizar é o coeficiente global de transmissão de calor, cujo cálculo é depois feito de forma automática. Podemos então depois avançar, ver aqui a caracterização também dos envidraçados. Já vimos onde é que iríamos determinar estes coeficientes globais de transmissão de calor na norma ITS50 ou dados técnicos fornecidos no catálogo do fabricante, e o OSC dependendo do tipo de proteção solar, como é que iríamos fazer o seu cálculo também com base na legislação em vigor. Portanto, a dimensão da parede, recordar mais uma vez que aqui temos nas orientações, a dimensão 1 por 1, e portanto aqui é colocada a sua indicação, está bem? Bom, isto para cada uma das orientações que a gente possa ter naquele espaço que se chama banco, e depois passamos para a caracterização de coberturas e claraboias, por exemplo. Temos aqui então com a orientação horizontal, 100 metros quadrados, temos então uma cobertura exterior do tipo 1 e a sua caracterização está aqui. Okay? Infiltrações, recordar que isto tem a ver com ventilação natural que ocorre por frinchas e janelas, não é? Que possam existir lá, e a sua caracterização aparece já aqui automaticamente para cada um dos campos, ou de projeto em arrefecimento, projeto em aquecimento, e ainda quando estamos a fazer este tipo de análises, que é uma análise energética. Quando é que queremos considerar as infiltrações? Pode ser apenas quando, por exemplo, a ventilação mecânica está desligada, ou então em todos os períodos queremos contabilizar realmente a sua contribuição sempre. Bem? Portanto, aqui os valores foram utilizados.
Depois é a caracterização do pavimento. No nosso caso, temos aqui a possibilidade de escolher um de 4 tipos. O chão encontra-se em cima de um espaço climatizado, o chão encontra-se em cima de um espaço não climatizado, o chão encontra-se em contato com o terreno ou o chão encontra-se enterrado. No nosso caso, em contato com o terreno. Temos aqui a caracterização, esta tem que ser feita à parte, está bem? E depois ainda indicamos aqui qual é que é o perímetro exposto. Para isso vamos à planta, vemos aqui, perímetro exposto quer dizer que é aquele que está em contato com o exterior. Ora, aquele que está em contato com o exterior temos 10, mais 10, mais 10. Não se esqueçam de fazer esta medição sempre pelo interior do espaço que vocês estão a considerar. Por fim, temos os partitions. Partitions são separações que existem com elementos que, não estando à temperatura exterior, estão a uma temperatura intermédia, okay? Que depende do grau de ventilação desse mesmo espaço. No nosso caso aqui do banco não temos nenhum desses espaços. Vamos ver se é um caso aqui que era o escritório do gerente. No escritório do gerente, recordar que tínhamos então a caracterização de uma parede, o coeficiente global de transmissão de calor, as temperaturas. Não se esqueçam que aqui podemos ir sempre ao help e ver o que significa cada um destes termos, mas recordem-se, unconditioned space maximum temperature. Estamos a falar da temperatura máxima a que o espaço não útil, ao fim e ao cabo, irá poder estar, e esta seria a temperatura, por exemplo, exterior, 35 graus, aqui no exemplo. A temperatura ambiente do espaço, máxima temperatura que nós vamos considerar que pudesse lá estar, 25 graus. A mínima temperatura do espaço não climatizado, qual é que era o valor que ela poderia ter, 15 graus, e qual é que era a temperatura ambiente do nosso espaço, a mínima temperatura, 20 graus que nós queríamos ali. E isto permite-nos visualizar, como é óbvio, okay, quando nós estamos aqui a ver os partitions e podemos ver depois a caracterização no help, okay, nós vemos aqui da nossa caracterização do espaço em termos de declive. Aquilo que é importante é sabermos definir isto com a maior precisão possível, está bem? Muito bem, temos aqui a caracterização feita, podemos então fechar, fazemos isto para os diversos espaços que nós tínhamos definido para o nosso exemplo e depois passamos à caracterização dos sistemas. Ora, na caracterização dos sistemas eu peço-vos que reproduzam o sistema que vocês têm aqui, que é a utilização por defeito de unidades split. Okay? Nós aquilo que estamos aqui a considerar é que teríamos então unidades split que iriam fornecer estas 3 zonas, já vos vou explicar quais são estas 3 zonas. Temos aqui a caracterização em termos genéricos, depois temos a parte da ventilação do ar, do ventilador, do sistema de condutas e do ventilador de exaustão. Okay? Por fim, temos os espaços em que os componentes estão caracterizados. Temos a zona 1, que é o banco, temos a zona 2, que é o escritório do gerente, e temos a zona 3, que é o hall, juntamente com as instalações sanitárias, e que lhe deu o nome de hall. Porquê? Porque as instalações sanitárias considera-se que o ar vai para lá por ar de transferência. Okay? Temos então os espaços caracterizados. Aqui estão os termostats, que são as temperaturas a qual ele liga e não liga. Common Data e ainda as Terminal Units, ok? Vocês podem reproduzir isto também para o vosso exemplo. Por fim, Sizing System e o Zone Sizing, também considerado, em que faz aqui um resumo das nossas considerações anteriores, ok? Porque é o Computer Generated, ou então poderíamos aqui fazer o User Defined, em que tínhamos que agora aqui
indicar para cada um destes espaços qual é que era o valor destes caudais. Por fim, pedem-nos apenas para indicar as características dos equipamentos em termos de eficiência. Então vamos aqui referir, no ER vamos considerar 3 para a unidade de climatização e para o COP vamos considerar o valor de 3.2, também. Portanto, são estes os valores que vocês também devem reproduzir. Devem utilizar isto no vosso exemplo. Podemos então agora, o plants era no caso se vocês usarem elementos com água na circulação. Não temos, por exemplo, se fosse um aquecimento central com água em circulação nos radiadores, teriam que utilizar um plant, não é? Se usassem um chiller, por exemplo, numa instalação comercial de maior dimensão, também era aqui que iriam introduzir os seus valores. Passamos então ao separador Buildings e vamos aqui definir o edifício. E no edifício, vocês vejam, temos que dar o nome ao nosso edifício. Depois, indicar qual é que é das plantas que aqui existem, quais é as que fazem parte do nosso edifício. No nosso caso não temos nenhuma. Depois temos o sistema é o sistema 1, sistema de climatização, e depois as unidades de energia, de consumidores de energia do tipo miscelâneos. Imaginem arcas frigoríficas que pudessem existir num espaço, num armazém, ou iluminação exterior, por exemplo, de fachada. Não vamos considerar no interior, consideramos então aqui esses valores, tá bem? E temos aqui ainda as métricas utilizadas para os diferentes tipos de energia. Chegamos aqui ao fim. Aquilo que fazemos é então, botão do lado direito sobre o edifício, podíamos ir fazer a simulação dos espaços, depois do sistema, de plantas, não é necessário. Fazemos logo tudo de uma vez. Vamos aqui ao Print View Simulation Results. Carregamos. Queremos aqui indicar quais são os relatórios padrão que queremos visualizar. Custos anuais, custo de energia e emissões sumárias também. Podíamos ter aqui relatórios resumo destes custos que aqui estão apresentados, relatórios detalhados, por exemplo, aqui está já selecionado o do uso de energia por cada componente do sistema de climatização, do sistema do edifício que lá está, e ainda pelo tipo de energia, caso tivéssemos mais que um tipo, por exemplo, eletricidade, gás natural. Depois podemos ainda fazer aqui alguns gráficos. Para tal, é só selecionar tabela, gráfico, ou se queremos um ficheiro de Excel depois para ser analisado. Fazemos aqui o preview. Ele demora uns instantes a calcular este exemplo. E obtemos assim então o nosso relatório aqui com os custos anuais por unidade diária. Aquilo que ele está a fazer é dividir pela área total, como é evidente. Depois os custos por cada componente. Reparem que os componentes que foram considerados são estes 5, né? São os ventiladores, aquilo que estiver associado à climatização em termos de arrefecimento, em termos de aquecimento, bombas e calor rejeitado por ventiladores. Com isto temos os custos inerentes à parte do sistema de climatização e depois aquilo que não faz parte do sistema de climatização, que são a iluminação, os equipamentos elétricos e os equipamentos miscelâneos, portanto, quer em termos elétricos, quer em termos de combustível. Portanto, temos aqui em termos percentuais a sua indicação. Depois agora aqui novamente a reprodução em termos de euros
E aquilo que nos interessa ver aqui, e que podemos fazer um bocadinho aqui a analogia do que é que o software consegue fazer, apresentar-nos então esses custos ao longo do ano, mostrando-nos aqui os custos em termos de consumo de energia. Reparem que o valor é de kWh. Também não se esqueçam que kWh é uma forma simpática da gente apresentar Joule, que é energia. E temos aqui depois a parte do aquecimento, a parte calor rejeitado, ok, de iluminação, estão a ver, de equipamentos elétricos, a parte do arrefecimento. Portanto, é aqui que nós temos aqui a contabilização desses valores. Portanto, os custos também mensais relativamente aos tipos de energia, de climatização ou sistemas não associados à parte de climatização. Nós, com base nisto, aquilo que iremos fazer é pegar nesta informação e copiá-la para uma folha de Excel, ok? É isso que iremos fazer. Eu copiei logo as três. Vamos aqui abrir uma folha de Excel. Vocês podem colar e reparem que logo diretamente ele faz a apresentação dos dados conforme os diagramas que nos foram ali apresentados, não é? Portanto, conseguimos ver aqui os diversos valores dos diversos sistemas. Podemos aqui colocar o somatório, certo? Portanto, e se vocês virem, isto de certa maneira tem que estar relacionado com isto que aqui está, não é? Portanto, estes, por exemplo, só estes dois, que são os custos de energia associados aos sistemas sem ser de climatização. Portanto, dá-nos um total de 5.531, portanto estamos a falar de iluminação e equipamentos elétricos, no nosso caso, neste exemplo. E se vocês verem, temos aqui o valor de 5.535, portanto, muito semelhante àquilo que tínhamos agora determinado. O mesmo se trata agora deste, 12.381, portanto, estes 12.381 resultam, como é evidente. Atenção que temos aqui que formatar esta coluna, porque tem aqui valores que não estão bem caracterizados, não estão a ser lidos como texto, possivelmente por este espaço que aqui está. Se vocês virem, se o retirarem, já ele passa a ser um número normal, ok? E agora sim, possivelmente já vamos ter aqui o mesmo resultado, 12.382, 12.381, portanto questão de arredondamentos. E temos aqui faltou aqui, calcularmos este, e portanto 12.382, como é óbvio, é o valor que nós tínhamos ali obtido em baixo. E portanto são estes os dados que depois iremos analisar. Reparem que aqui é a utilização dos equipamentos, mas aquilo que aqui está associado, arrefecimento e aquecimento, o que é que significa? Significa a energia que temos que fornecer. No caso, vamos ter que retirar do espaço para mantê-lo a 20 graus, que foi a temperatura de set point que a gente indicou no nosso exemplo. Não para o arrefecimento, mas deixem-me só aqui colocar, mas de 25 para o arrefecimento, e aqui será a energia que temos que fornecer, aqui sim aquecer, para mantê-lo não a 25, mas a 20 graus. Bom, espero que com isto que tenham entendido,
Reparem que aquilo que devemos depois fazer é debruçar-nos sobre estes consumos que aqui estão e ver hoje a oportunidade, pelo menos uma oportunidade, para a redução do consumo de energia. A nossa oportunidade será analisarmos, sob o ponto de vista da transmissão de calor, melhorias da envolvente. Estas melhorias podem ser a nível dos envidraçados, podem ser a nível das coberturas, pavimentos e ainda das paredes, como é óbvio, paredes exteriores e paredes interiores. Obrigado.